Vou abrir minha câmera aqui um pouco. Então, essa é uma aula, né, sobre câncer de pâncreas localizado. Só para assim, para contextualizar, a ideia veio dentro do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, os residentes de cirurgia, né, o Danton é um dos coordenadores, feito uma reunião semanal de tumor board e de aulas, e vinha se falando sobre câncer de pâncreas. Então surgiu essa ideia de fazer essa reunião em paralelo, como complemento a essa atividade. E também foi estendido o convite a algumas outras áreas também. Então agradeço a presença de todos que estão participando. Agradeço o aceite do convite também do Gustavo, do Felipe, do Danton, que já vou apresentar aqui. E para participar dessa atividade, então, sobre câncer de pâncreas, né? Todo mundo que trabalha com câncer de pâncreas sabe o quanto é bastante desafiador. É um dos tumores aí mais desafiadores, que os desfechos aí, a sobrevida ainda é bastante aquém do que a gente gostaria que fosse. E a gente percebe também na prática que essa interação, que é essencial, dos tumores aí, onde é essencial essa interação entre as equipes, né, trabalhar com radiologista, acostumado a ver imagem abdominal, patologista também, radiologia intervencionista, cirurgião, oncologista, radioterapeuta, toda a equipe multidisciplinar faz toda a diferença para o acompanhamento e tratamento desses pacientes. Então, deixa eu passar aqui os nativos. Eu vou apresentar, então, aqui os palestrantes. Dr. Gustavo Lemos André, que vai dar aula sobre aspectos radiológicos. Ele é médico radiologista pelo INCA, tem mestrado e doutorado em radiologia pelo UFRJ, professor adjunto de radiologia da UFSC, coordenador médico de serviço de radiologia do Hospital Unimed de Florianópolis e presidente da Sociedade Catarinense de Radiologia. Depois, eu vou apresentar todos, depois a gente pode ir cada um dando aula. Eu, então, para quem não me conhece, vou falar sobre adjuvância e não adjuvância. Sou oncologista clínico, coordenador do serviço de oncologia clínica do HUFSC. Dr. Felipe Coimbra vai falar sobre a abordagem atual do câncer de pâncreas localizado visando o cirurgião. Ele é cirurgião oncológico, diretor do Departamento de Cirurgia Abdominal e RED do Centro de Referência de Tumores do Aparelho Digestivo Alto, do AC Camargo Cancer Center, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e ex-presidente da Associação Americana Hepatopancreato Biliar. E Dr. Danton Correia vai ser moderador no final das apresentações, cirurgião que é cirurgião oncológico, professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Vou pedir para o Dr. Gustavo, então. Obrigado pelo aceite. Fica à vontade, Gustavo. Todos fiquem à vontade para as perguntas no final das apresentações. Bem, boa noite para todos. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Ótimo. Então, mais uma vez, boa noite aí para todos os presentes. Queria agradecer aí a oportunidade de estar conversando um pouco sobre um assunto que eu acho, ao mesmo tempo, difícil e desafiador, mas bastante interessante, né? E eu preparei uma breve apresentação, tentei fazer mais resumida e objetiva possível, né? Sem entrar em muito detalhe radiológico, talvez desnecessário, né? Mas mostrando algumas coisas que eu acho que são mais importantes do ponto de vista de radiologia no câncer pancreático localizado. E considerando que talvez eu não sei qual é o grau aí de afinidade que cada um tem com tomografia e os métodos de imagem aqui, certamente alguns têm bastante experiência, outros nem tanto. Então, tentei fazer uma coisa assim mais didática.
Concordo plenamente com o Tadeu que câncer de pâncreas é um assunto bastante delicado. Acho que não só o câncer de pâncreas, o próprio pâncreas, né, para quem gosta de imagem abdominal ou de patologia abdominal, é um órgão extremamente complicado pela localização, pelas relações anatômicas, né? E para quem gosta de imagem abdominal, é também desafiador, porque, diferentemente de outros órgãos, né, ele não tem padrões tão clássicos, as relações anatômicas são bem complicadas, enfim, é sempre um assunto desafiador para quem gosta de diagnóstico por imagem do abdômen. Então, começando, só uma breve introdução, né? O adenocarcinoma de pâncreas, o tumor de pâncreas é o segundo tipo mais comum de tumor maligno do trato gastrointestinal, fica atrás apenas do carcinoma coloretal. É uma causa frequente de morte por câncer nos Estados Unidos, constitui a 4ª causa de morte por câncer, né? É um tumor que tem uma biologia, comportamento biológico agressivo, e geralmente a gente acaba fazendo o diagnóstico tardio na maioria dos casos, né? Já com complicações, já com envolvimento de estruturas vasculares. Então, no momento do diagnóstico, né, infelizmente, a maioria dos tumores são irressecáveis. Então, o adenocarcinoma corresponde a uma grande parte dos tumores das neoplasias de pâncreas, com um pouco mais de 90%, e acaba tendo um prognóstico ruim e altas taxas de mortalidade, né, com um comportamento bastante agressivo. A localização mais frequente do tumor é na cabeça e no processo uncinado. E para a gente que trabalha com imagem do abdômen, né, estabelecer ou tentar passar a informação da extensão exata da doença no momento do estadiamento é fundamental para que se possa planejar as estratégias terapêuticas aí de maneira mais adequada, né? Então, qual seria o papel da radiologia ou do diagnóstico por imagem, vamos dizer assim, né? Em primeiro lugar, identificar a lesão, logicamente, né? Segundo, caracterizar da melhor maneira possível essa lesão, onde é que ela está, qual a característica, o que ela invade, qual a relação dela com as estruturas em volta, principalmente vasculares, né? Com isso, passar informações de estadiamento e de ressecabilidade ou não da lesão, né? Essas seriam os 4 papéis da radiologia no estudo do carcinoma de pâncreas, no momento da apresentação, principalmente, né? Então, assim, do ponto de vista de imagem, né, em primeiro lugar, que exames que a gente pode lançar a mão para esse estadiamento? Em primeiro lugar, a tomografia computadorizada é considerada padrão ouro, superior, inclusive, à ressonância, e deve ser feito com o chamado protocolo bifásico, né? Bifásico, para quem não vive o dia a dia da tomografia, a gente chama porque a gente faz 2 fases pós-contraste, né? Então, por exemplo, quando a gente faz um exame direcionado para a rim, a gente faz trifásico, faz uma fase a mais. Mas aqui a gente faz o chamado protocolo bifásico, que é quando você faz uma fase mais precoce, que perto da chamada fase arterial, na verdade um pouquinho, alguns segundos depois da fase arterial, que é a chamada fase pancreática, né? Uma fase entre a arterial e a fase venosa. A segunda etapa do bifásico é a fase venosa, então a gente tem 2 fases pós-contraste, além da fase sem contraste, né? Então, por isso é chamado protocolo bifásico. A tomografia é o padrão ouro porque é um exame que tem uma ótima resolução espacial, quer dizer, consegue fazer cortes muito finos, às vezes de menos de 1 milímetro, né? Isso para estudar pequenos pontos, pequenos vasos, né? Para ver pequenos contornos e limites. É uma vantagem. A tomografia faz cortes mais finos que a ressonância, por exemplo, né? É um exame mais dinâmico, mais rápido, né? Mais fácil fazer um protocolo bifásico ou dinâmico na tomografia do que na ressonância. E a gente consegue fazer cortes volumétricos, onde eu tenho a mesma resolução nos 3 planos. Eu tenho um volume de dados, né?
São as vantagens da tomografia em relação à ressonância que fazem com que ela seja o exame de escolha, né? A ressonância tem as suas vantagens, todo mundo conhece, né? Não tem radiação ionizante, menos reação alérgica, tem uma melhor caracterização tecidual, a gente identifica nuances de sinal de tecido melhor do que na tomografia, mas principalmente por essa resolução da tomografia, ela fica sendo o exame de primeira escolha. A ressonância a gente acaba usando em pacientes que têm alergia ao contraste iodado, né? Porque o contraste da tomografia faz reação alérgica bem mais frequente que o da ressonância, como a gente sabe. Quando eu tenho que caracterizar melhor lesões hepáticas, principalmente aquelas pequenas, que eu estou na dúvida se é metástase ou se não é, por exemplo, né? E em alguns tumores também de pâncreas, quando eles são isoatenuantes, ou seja, quando eles têm a densidade semelhante à densidade do parênquima pancreático normal. Então, com isso, eles podem ser difíceis de delinear, de medir, identificar na tomografia. E aí a ressonância tem uma caracterização tecidual melhor, com as sequências morfológicas, ainda tem algumas sequências funcionais que a gente pode lançar mão, de fusão, por exemplo, que ajudam, às vezes, a identificar esses tumores chamados isoatenuantes, que têm densidade ou atenuação semelhante ao pâncreas normal. Um terceiro exame, a ultrassonografia endoscópica, acaba ficando para tumores muito pequenos, quando a tomografia não identifica muito bem, por eles serem milimétricos, e o ultrassom, por chegar ao lado ali, o ultrassom endoscópico, por chegar pelo duodeno ao lado do pâncreas, acaba conseguindo ver esses tumores pequenos de maneira melhor e fazendo até biópsia, quando for preciso, né? Então, assim, os achados de imagem principais, o que a gente vai tentar dizer com o exame, né? A atenuação do tumor, ou seja, a densidade do tumor, né? Comparando ali com uma pancreática normal, se ele é isodenso, se ele é hiperdenso ou hipodenso, como a maioria deles são hipodensos, ou seja, são um tom de cinza mais escuro do que o pâncreas. O tamanho, que é bastante variável, né? A localização, a maioria dos tumores vai estar na cabeça ou no processo uncinado, mas podem estar no corpo e na cauda também. A presença ou não de estreitamento abrupto do ducto pancreático, com ou sem dilatação montante, né? A gente sabe que o câncer de pâncreas tem esse componente de dilatação ductal. Da mesma forma, o estreitamento abrupto da via biliar, com ou sem dilatação a montante. E, às vezes, fazendo aí o sinal do duplo ducto, a dilatação dos dois ductos. Essas são as informações de imagem principais. Para nos ajudar a fazer esse estadiamento do ponto de vista de imagem, essa aqui é uma referência que propõe, né, um consenso aí, sobre essa avaliação e, inclusive, sobre a descrição, como fazer o laudo, como reportar para o médico solicitante esses achados, né? Então, do ponto de vista de estadiamento, né, a gente vai passar as informações do TNM, o tamanho da lesão, a extensão local, a invasão de estruturas extrapancreáticas, incluindo aí estruturas vasculares, a presença de linfonodos acometidos ou não regionalmente, e aí se considera alteração da morfologia do linfonodo, do tamanho e da heterogeneidade ou não, com necrose ou realce diferente, por exemplo, e a presença de metástases para outros órgãos ou linfonodos distantes. Com relação ainda no estadiamento, a ressecabilidade, né? Como avaliar se o tumor é ressecável ou não? Que é uma pergunta pertinente e importante, né? Existe esse guideline da NCCN em parceria com a Associação Americana de Pancreato Biliar, que propõe que a gente faça um estadiamento preferencialmente por tomografia, como eu falei, porque tem uma resolução espacial melhor, né? E define critérios para a gente de ressecabilidade, de maneira que a gente possa dividir os casos em 3 categorias: os tumores ressecáveis, os tumores limítrofes, os chamados borderline, e os tumores irressecáveis. Então, aqui eu não vou, logicamente, ler todos os critérios, mas os tumores ressecáveis, então, que na primeira linha, né, são aquelas lesões que não têm contato com as estruturas arteriais, tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria hepática,
que não tem contato com a veia mesentérica superior ou com a veia porta, ou que esse contato é menor do que 180 graus, depois eu vou mostrar ali como é que a gente avalia isso, sem alteração do contorno dessas veias, né? Esses seriam os tumores, então, com essas características, que seriam os ressecáveis, né? No outro extremo, né, os irressecáveis seriam aqueles na cabeça do pâncreas, quando tem um contato com a artéria mesentérica ou com o tronco celíaco acima de 180 graus, ou que envolvem ramos jejunais proximais da artéria mesentérica superior, né? Da mesma forma, no corpo e na cauda, ou que envolvam ainda o arco aórtico, ou que das estruturas venosas tenham envolvimento com oclusão, trombo ou invasão dessas veias, mesentérica e veia porta, né? Ou ainda que tenham contato com as veias proximais jejunais de drenagem. Então, os tumores borderline seriam que ficam nesse espectro intermediário entre esses dois grupos de alteração. Então, como é que a gente avalia essas estruturas vasculares, principalmente, já que elas são importantes ali, né, como o consenso mostrou, para ver se o tumor é ressecável ou não? Então, a gente pega um vaso ali na tomografia, depois mostrar uns exemplos, que a gente avalia o vaso no eixo axial, né, do vaso. Imagina uma linha intermediária separando o vaso em duas metades angulares, né? E aqui, por exemplo, na letra A, eu tenho um tumor e esse tumor não tem um contato com essa artéria menor do que 180 graus. Então, a gente considera que não tem um envolvimento dessa artéria. Quando o tumor abraça mais do que 180 graus do ângulo aqui da artéria, a gente considera que a artéria está invadida, ou mesmo quando não tem a 180, quando causa uma deformidade da parede da artéria ou redução do calibre da mesma. Mesmo que esse contato seja menor do que 180 graus, né, a gente considera que essa artéria está comprometida. Na avaliação venosa, é bastante semelhante, né? A gente imagina uma linha média, sempre no plano axial. Aqui, na letra A, um tumor que invade menos do que 180 graus do eixo da veia, mais que 180 graus do eixo da veia, então se considera que essa veia provavelmente está cometida, ou que determina irregularidade do contorno, ou redução do calibre, às vezes com esse formato aqui dito, formato em lágrima, né? Então, nesses casos, a gente considera que essas estruturas estão comprometidas. De acordo com a localização do tumor, né, a gente tem as estruturas vasculares principais que devem ser bem avaliadas. Então, quando o tumor está na cabeça do pâncreas, a gente tem que ver bem a relação com a veia porta, veia mesentérica superior, veia cava inferior, entre as veias, entre as artérias do tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artéria hepática e artéria esplênica. Então, a gente vai avaliar para cada um deles, vai usar aqueles critérios ali que eu comentei. Aqui nesse diagrama aqui também mostrando a localização do tumor, né, em relação aos grandes vasos mesentéricos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um tumor na cabeça do processo uncinado, né? Esses tumores estão à direita da veia mesentérica superior, então favorecendo alguns tipos de cirurgia, por exemplo, duodenopranquectomia ou cirurgia de Whipple. Quando os tumores estão no corpo ou na cauda, à esquerda da veia mesentérica superior, pode-se cogitar fazer uma pancreatectomia distal. Então, a relação também dos tumores com esses vasos é importante. Para os tumores de corpo e cauda, né, as estruturas vasculares principais são essas: veia esplênica, artéria esplênica, tronco celíaco, artéria hepática comum, artéria mesentérica superior, tronco da veia porta e os órgãos adjacentes, ali, estômago, duodeno e jejum, né? É a relação do tumor com essas estruturas que a gente tem que considerar. Então, aqui mostrando alguns casos, né? Então, nessa linha de cima, por exemplo, a gente tem dois cortes de tomografia, né?
que a gente observa? Para quem não está tão acostumado com tomografia, né? A gente tem contraste, então tenho bastante contraste na aorta, que é essa bolinha aqui na frente, e na veia cava ao lado, aqui, por exemplo, eu tenho pouco contraste, ou ela praticamente vazia, enchendo ainda pelas veias renais, né? Se eu olho o parênquima do rim, eu tenho contraste na cortical e no resto do parênquima, na medular, não tem contraste. Então, isso aqui é uma fase arterial. Então, eu avalio as artérias nesta fase, na fase arterial. Caso eu não saiba qual fase eu estou vendo, a gente classifica dessa forma. Então, essa bolinha aqui descendo, né, paralela à aorta na frente é a artéria mesentérica. Então, a gente observa, ó, que o ângulo de contato dela com o tumor é essa imagem nodular hipodensa, mal definida, um contorno meio irregular, que realça pelo contraste menos do que o resto do parênquima, né? Fica um tom de cinza mais escuro. Não tem um envolvimento, esse ângulo de contato é inferior a 180 graus, nesse outro corte aqui também. Agora, nesse corte de baixo, a gente tem novamente uma fase arterial, parênquima renal cortical bem realçando, a aorta bem cheia, de novo a artéria mesentérica superior, e aqui, ó, o tumor invade circunferencialmente a artéria mesentérica superior, aqui e aqui, ó, tumor aqui, e ele abraça toda a circunferência da artéria. Então, essa artéria está comprometida, né? Aqui o ângulo de contato, mesmo que não tenha uma redução importante do calibre, esse ângulo de contato é maior que 180 graus. Então, essa artéria está comprometida, né? Também outros artérias em volta são importantes, por exemplo, aqui ramos da artéria mesentérica superior, que vão estar envolvidos, abraçados, vamos dizer assim, né, pela lesão, e às vezes irregulares ou afilados. Na reconstrução coronal, a gente viu até falha de enchimento, né? Então, isso aqui é envolvimento arterial no caso aqui de artérias gastroduodenais, né, que classificam o tumor como de ressecção borderline. Nesse outro exemplo aqui, ó, a gente tem, agora estou numa fase diferente, já estou com um pouco mais a aorta tem contraste, mas nem tanto, já estou numa fase venosa. Eu tenho aqui a veia mesentérica superior, aqui está a artéria mesentérica superior, aqui está a veia, e aqui está o tumor. Eu vejo que o tumor tem um contato com a veia, ó, mas esse contato é menos do que 180 graus do eixo da veia. Então, essa veia não tem um ângulo é menor que 180 e ela não tem deformidade ou espessamento. A princípio, ela é uma veia que não está comprometida. Aqui no corte coronal, a gente vê melhor. Ó. A reconstrução coronal vê a veia passando e o plano de contato aqui com o tumor. Outros achados que são importantes serem avaliados, além desse acometimento vascular, né? A presença de trombose venosa associada, né? A extensão do tumor para a artéria hepática e para ramos da artéria hepática, que pode comprometer a reconstrução vascular do cirurgião, né? A extensão do tumor para os primeiros ramos, tanto da artéria como da veia mesentérica superior, da mesma forma, isso às vezes muda a ressecabilidade para borderline, por exemplo. A deformidade dos vasos em contato com o tumor, lembrando que não é só o ângulo de contato, não é só menos que 180 ou mais que 180, assim a deformidade ou redução do calibre também é importante e, logicamente, a presença de variações anatômicas, né? Por exemplo, um caso clássico, a artéria hepática direita originada da artéria mesentérica. Isso é importante no planejamento cirúrgico. Então, aqui, ó, novamente, um tumor na cabeça do pâncreas, hipodenso, um pouco mais escuro que o resto do pâncreas, um limite mal definido, né? E aqui eu tenho uma dilatação do ducto pancreático a partir, provavelmente, aqui do corpo do pâncreas, que vai estar até atrófico, vai estar até afilado, né? Aqui em B, ó, eu estou numa fase venosa. Por que eu sei que é venosa? Tem contraste na aorta, tem contraste na veia cava inferior, todo o parênquima renal está realçado, então é uma fase venosa. E eu reparo que, olha como essa veia aqui está cheia, preenchida pelo contraste, que é a veia porta. Olha como essa veia aqui na flechinha está vazia, está trombosada. Então, a veia mesentérica superior aqui está ocluída, né? Isso também é uma coisa que é importante. Na reconstrução coronal, a gente vê melhor a veia vazia aqui, né?
com trombo venoso. E, logicamente, a avaliação extrapancreática é importante, né? Lesões hepáticas, que vão caracterizar aí como metastáticas, né? Da mesma forma, nódulos peritoneais ou no aumento. Ascite, desde que o paciente não tenha uma causa para ter ascite, né? Linfonodos suspeitos, e aí entra o critério tanto do tamanho do menor eixo de 1 centímetro ou alteração na morfologia do linfonodo mais arredondado, heterogêneo, com realce diferente, ou com conteúdo com necrose, por exemplo, né? Além de outros órgãos adjacentes, estômago, intestino, rins, adrenais, veia cava, aorta e baço. Aqui já para finalizar, né, mostrando um tumor na cauda no corpo, perdão, do pâncreas, né? E no fígado a gente vê vários nódulos hipodensos, hipovasculares, né? Que realçam um pouco, um realce mais periférico pelo contraste, né? Que são os nódulos hipovasculares metastáticos, que tem um padrão semelhante, lembram a característica do tumor original, do tumor do pâncreas, né? Então, para concluir, a descrição adequada da extensão do tumor no estadiamento, né, e das estruturas acometidas vasculares e não vasculares é fundamental para o planejamento terapêutico, né? O relatório radiológico, o laudo, né, ele deve ser completo, deve ser preciso e reprodutível da extensão da doença. A recomendação é que o estudo seja feito com tomografia multidetectores porque são exames mais rápidos, que permitem avaliação dinâmica, bifásica, que permitem cortes mais finos e volumétricos, que eu consiga fazer imagens coronais, sagitais em todos os planos, né? E, mais recentemente, se tem preconizado a utilização de modelos padronizados para relatório, ou para laudo, né, da imagem, porque isso melhora o estadiamento e a tomada de decisões cirúrgicas, né? Então, existem alguns modelos, Sociedade Norte-Americana de Radiologia tem lá modelos estruturados do que a gente deve dizer passo a passo no relatório de estadiamento do tumor de pâncreas. Acho que da minha parte era isso. Obrigado aí pela atenção. Deixo o meu e-mail, caso para dúvidas aí, discussões futuras. Obrigado aí. A gente vai discutir no final, Tadeu, ou já, ao final de cada apresentação a gente já discute? Eu pensei em discutir no final, após as 3. Pode ser. Uhum. Tá. Eu vou... Então, agora, minha hora, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, não está liberado. Minha parte, então, ficou para falar sobre o tratamento adjuvante e neoadjuvante do câncer de pâncreas. Não tem conflitos de interesse para essa apresentação. O câncer de pâncreas, nós sabemos que é um dos mais letais que existem, um dos mais agressivos. Então, aqui a gente pode observar que o estadiamento ao diagnóstico do câncer de pâncreas, ele é 10% apenas descoberto localizado, em torno de 30% ele é descoberto com doença loco-regional e metade dos casos já são descobertos com metástase à distância. Então, esse é um dos responsáveis pelo tumor de pâncreas serem um dos mais agressivos, mais letais, que é uma doença via de regra localmente avançada já ao diagnóstico, mas é bastante raro o paciente descobrindo uma doença muito precoce.
Só que mesmo o paciente, aqui à direita vocês podem observar a sobrevida aos 5 anos, em relação ao estadiamento que o paciente descobre. Então, mesmo no paciente que descobre uma doença bastante inicial, uma doença localizada, uma doença T1, N0, T2, N0, por exemplo, mesmo assim a sobrevida ainda deixa bastante a desejar. Em torno de 37% dos pacientes serão vivos aos 5 anos, mesmo quando descobre a doença bastante precoce. Diferente em comparação com outros tumores, quando o paciente descobre no estadio 1, por exemplo, nós vemos sobrevidas acima de 90%, por exemplo, em alguns tipos de tumores. Câncer de pâncreas, mesmo descobrindo bastante inicial, a sobrevida já é mais baixa. Se o paciente descobre que a doença loco-regional, a sobrevida já é em torno de 12% dos pacientes estarão vivos aos 5 anos, e quando descobre com metástase à distância, apenas 3% estarão vivos aos 5 anos. Juntando todos o estadiamento, a gente tem uma sobrevida de 9%, em torno de 10% dos pacientes vivos 5 anos após o diagnóstico, se pegarmos todos os pacientes com câncer de pâncreas. Além do estadiamento, do TNM, dessa relação do tamanho do tumor, em relação com os vasos adjacentes, aqui é para mostrar também o impacto do CA19-9 pré-operatório e a ressecabilidade e sobrevida dos pacientes. Então, aqui é o valor de CA19-9, vai aumentando de menos 5 até 37, que é o valor de referência, 100, né, 100 a 250, 500, quanto maior esse CA19-9, a gente pode observar que a taxa de ressecabilidade é menor, ela vai caindo. Ressecção R0 também, a chance de ressecção R0 também vai baixando, quanto maior o CA19-9 pré-operatório. E a gente pode observar que a sobrevida, a taxa de sobrevida aos 5 anos, ela também vai diminuindo, tornando-se zero, por exemplo, se o CA19 pré-operatório for acima de 1000. Então, nesse ponto de corte aqui de 1000, a chance do paciente estar vivo após 5 anos do diagnóstico é zero. O que nós podemos fazer para melhorar esses resultados, então? Já que tem uma sobrevida do paciente, nós não temos um rastreamento de forma sistematizada para esse paciente, uma doença silenciosa que o paciente já descobre numa fase mais avançada, mesmo quando, por algum motivo que descobre numa fase mais inicial, os desfechos ainda deixam a desejar. E o que nós podemos fazer nesse sentido para tentar melhorar os resultados? Uma das estratégias é a quimioterapia adjuvante. Então, vamos falar um pouco sobre o que a gente pode fazer para tentar melhorar o desfecho dos pacientes. Esse daqui é um estudo publicado no JAMA em 2013, onde os pacientes eram submetidos à cirurgia e nenhum tratamento adicional, apenas observação, que era o padrão na época, e foi randomizado para cirurgia seguido de gemcitabina no pós-operatório, adjuvante por 6 meses. O que nós podemos observar? Que a sobrevida global dos pacientes em 5 anos aumentou de 10% da chance do paciente estar vivo para 20%, então dobrou essa sobrevida nos pacientes que receberam a gemcitabina no pós-operatório. Então, aqui cirurgia seguida de observação, essa curva, e cirurgia seguida de gemcitabina, essa curva superior. Então, a gente saiu de uma sobrevida bastante baixa de 10% dos pacientes vivos após 5 anos, ou seja, 90% de óbito nos primeiros 5 anos após cirurgia isolada, conseguimos aumentar para 20%. Então, um número ainda baixo, mas que foi o dobro da conduta padrão na época. Um outro estudo importante foi publicado em 2018 na New England, é um estudo que foi realizado em 77 centros na França e no Canadá, os pacientes submetidos à cirurgia ressecção do câncer de pâncreas R0 ou R1, que tinham CA19-9 abaixo de 180, dentro de 12 semanas após a cirurgia, foram randomizados para receber FOLFIRINOX modificado, metade dos pacientes, e a outra metade de gemcitabina, que era o padrão a partir daquele estudo anterior que eu mostrei. Então, o braço padrão de gemcitabina no pós-operatório por 6 meses e o braço experimental, na ocasião, FOLFIRINOX por 6 meses. As análises foram realizadas por intenção de tratar.
Aqui a gente pode observar que a randomização era após a cirurgia. Então, já é um filtro para entrar nesse estudo é o paciente que é submetido à cirurgia, que tinha um tumor ressecável e que chega numa condição, ainda em condições de receber essa quimioterapia adjuvante, que não tem nenhuma complicação maior no pós-operatório. O que nós observamos? A sobrevida livre de doença aos 3 anos, com gemcitabina 21% e com FOLFIRINOX 40%. Então, o dobro de chance de não ter recidiva, com FOLFIRINOX tendo recebido por 6 meses após a cirurgia. Em relação à sobrevida global, em 3 anos, 49% com gemcitabina, 63% com FOLFIRINOX. Aumentou, então, a maior chance do paciente de sobrevida aos 3 anos no braço do FOLFIRINOX, melhor que a gemcitabina. E a partir desse estudo de 2018, virou o padrão, então, para pacientes que têm um câncer de pâncreas que são ressecados, o padrão é fazer esse FOLFIRINOX, esquema de quimioterapia adjuvante. É claro que esse número aqui de sobrevida é 63% em 5 anos, em 3 anos, a gente não espera para todo paciente com câncer de pâncreas que a gente faz o diagnóstico. Como eu falei, são pacientes mais selecionados que conseguiram ter a chance de ser submetido a uma cirurgia, que estava em condição clínica, de uma condição da relação do tumor com a anatomia dos vasos adjacentes, paciente que não teve complicação pós-operatória e chegou numa performance status ainda boa para conseguir receber a quimioterapia. Então, uma população mais selecionada. E aí, com isso, o paciente conseguindo passar por essas etapas de cirurgia, receber a quimio, aí sim a gente consegue essa sobrevida mais elevada. Então, nós saímos aqui num resumo, nós temos de sobrevida em 5 anos de 10% quando o paciente faz apenas cirurgia e nenhum tratamento adicional, 20% com a gemcitabina adjuvante, indo para 50% dos pacientes vivos 5 anos após o diagnóstico, se fizer cirurgia, seguido de FOLFIRINOX. Conseguimos uma boa evolução, mas ainda existem as recidivas e mais para pacientes selecionados, como eu falei. Se nós levarmos em conta ainda que cerca de 50% a 65% dos pacientes conseguem, de fato, receber essa quimioterapia adjuvante indicada. Então, nós temos essa evidência para fazer o FOLFIRINOX, com aumento de sobrevida, mas a gente sabe que praticamente a metade, um pouco mais, vai conseguir estar apto em condição de receber, de fato, esse FOLFIRINOX adjuvante. Ponto de complicações, às vezes, pós-operatório, de comorbidades, o paciente não chega em condição de poder receber toda a quimioterapia que é indicada, e se não receber, ele fica com uma sobrevida mais baixa, como se fosse aquele braço isolado do estudo de cirurgia apenas, com uma sobrevida de 10% em 5 anos. Então, é importante o paciente receber essa quimioterapia adjuvante para melhorar a sobrevida, contudo, a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir, então, mais ou menos metade, um pouco mais, vai conseguir, de fato, receber essa quimioterapia adjuvante. A gente sabe também que praticamente metade das ressecções de pâncreas localizados, elas são R1, uma taxa bastante alta, se a gente considerar com outros tumores. E 30% dos pacientes eles recidivam dentro do primeiro ano após a cirurgia. Então, considerando esses fatos, a gente se interroga se a gente deveria mudar essa conduta de quimioterapia adjuvante pós-operatória, trazer para a neoadjuvância, uma vez que a gente sabe, baseado também em outras doenças, quando a gente faz a quimioterapia neoadjuvante, a gente consegue oferecer, a gente consegue que um percentual maior de pacientes consigam, de fato, receber o tratamento que está sendo oferecido. O que a gente quer com essa quimioterapia na neoadjuvância, então? Tratar micrometástases precocemente. A gente sabe que o câncer de pâncreas ele demonstra ser uma doença sistêmica desde o diagnóstico, mesmo quando radiologicamente ele está localizado. A gente sabe que a taxa esse fato de o paciente tratar com cirurgia isolada e 90% dos pacientes acabarem falecendo nos primeiros anos, mostra que a doença não estava exclusivamente restrita, não estava exclusivamente isolada. Então, demonstra o fato de ter micrometástases já ao diagnóstico. Então, o paciente fazendo a estratégia de cirurgia primeiro, quimioterapia adjuvante,
A gente sabe que vai demorar para esse paciente iniciar um tratamento sistêmico, isso daria mais tempo para essas micrometástases progredirem. Então, o início com quimioterapia neoadjuvante, a gente consegue tratar isso de forma mais precoce. Tratar antes da cirurgia pacientes com envolvimento vascular, que são de alto risco para a cirurgia R1. Então, trazer para a neoadjuvância, talvez a gente consiga reduzir essa taxa de ressecabilidade R1. A gente sabe que é um fator de prognóstico adverso, os pacientes têm uma sobrevida mais baixa quando a cirurgia é R1 do que R0. A neoadjuvância ela pode atuar também como seleção biológica, então ela pode evitar a morbidade de procedimento cirúrgico nos pacientes com progressão precoce, aquele paciente que já tem um tumor muito agressivo, que ou queria progredir de qualquer modo, ou faria cirurgia e teria uma recidiva muito precoce, ou começa com uma neoadjuvância e também progride, um tumor bastante agressivo. Iniciando com a neoadjuvância, a gente iria poupar esse paciente de passar por uma morbidade adicional de procedimento cirúrgico. E tentar também, com a neoadjuvância, aumentar a taxa de cura. Eu trouxe aqui mais dois estudos, que foram dois estudos bastante interessantes. Um deles foi apresentado no Congresso Americano de Oncologia Clínica desse ano, que é esse aqui do grupo inglês. É um estudo fase 2, randomizado, para tumores ressecáveis borderline com câncer de pâncreas. Esse estudo, ele comparava, são 4 braços, um deles é de cirurgia, seguido de quimioterapia adjuvante. Existem 2 braços, paciente randomizado, 2 braços com quimioterapia, um com gemcitabina e capecitabina, outro com FOLFIRINOX e outro braço, o terceiro braço, com quimio-radioterapia de neoadjuvância. Mas um número pequeno de pacientes, 90 pacientes, distribuído nesses 4 braços. Então, 3 braços de neoadjuvância, 2 com quimio e 1 com rádio, e um braço de cirurgia seguida de adjuvância. Todos os pacientes recebiam, após a cirurgia, a adjuvância também. A gente observa que os pacientes que receberam a neoadjuvância, aqui em azul, tiveram uma sobrevida em 1 ano, ainda precoce. A gente sabe que câncer de pâncreas, essa sobrevida muda com 2, 3, 4, 5 anos, então 1 ano ainda é bastante precoce, mas de qualquer forma mostrou que aos 12 meses, para quem fez a neoadjuvância, tinha uma sobrevida de 77%, enquanto que para quem fez a cirurgia imediata foi 42% a taxa de pacientes vivos aos 12 meses, mostrando esse benefício para a neoadjuvância. Quando a gente separa em grupos, a gente pode observar aqui em verde, que é o braço do FOLFIRINOX, com 84 dos pacientes vivos 1 ano após o início do tratamento, FOLFIRINOX seguido de cirurgia. Enquanto os outros, radioterapia também, e em vermelho, o braço da cirurgia imediata seguido de quimioterapia adjuvante. A gente observa em 12 meses o dobro de sobrevida para quem iniciou o tratamento com FOLFIRINOX, 84%, versus 42% para quem iniciou a cirurgia seguido da quimioterapia adjuvante. Esse estudo, analisando aqui com um pouco mais detalhes, são muitas informações aqui nesse slide, mas que eu gostaria de realçar, são informações que me chamaram a atenção, são bem interessantes. Então, assim, a taxa de ressecção, aqui a gente observa que não muda se o paciente, que é uma dúvida que particularmente eu tinha, que tenho receio da gente fazer a neoadjuvância, e a gente pode se questionar, será que os pacientes que forem para a neoadjuvância, o percentual vai acabar se perdendo ou progredindo ou tendo toxicidade e não vai chegar, não vai conseguir ser submetido à cirurgia posteriormente? Então, esse é um receio, acho que de todos, os pacientes serem submetidos no percentual menor à cirurgia, indo para a neoadjuvância, ou a gente pode pensar pelo outro lado, que os pacientes iriam reduzir, ter uma chance maior de reduzir o tumor e ter uma chance maior também de ressecabilidade. Mas a gente pode observar aqui que não teve diferença. Se os pacientes são operados inicialmente, 62% conseguiram de fato ser ressecado, quimioterapia neoadjuvante 60% e 55% e radioterapia 50%. Numericamente um pouco diferente, mas sem significância estatística. Então, operar upfront ou fazer a neoadjuvância com quimioterapia ou radioterapia, nós teremos o mesmo percentual
de pacientes sendo submetidos à cirurgia. A gente não vai ter mais pacientes conseguindo fazer a cirurgia, infelizmente, mas, por outro lado, também não vamos ter menos pacientes pelo fato de ter acontecido algo na neoadjuvância. A taxa, uma outra informação importante também que eu consegui tirar desse estudo, a taxa de cirurgia R0, ela não muda com quimioterapia neoadjuvante, então, cirurgia upfront, 14% de cirurgia R0, quimioterapia neoadjuvante, 17%, 18%, e aí sim, com radioterapia neoadjuvante, 37%. Então, aqui mostrando que a radioterapia ela consegue aumentar a taxa de cirurgia R0, enquanto quimioterapia apenas neoadjuvante não consegue aumentar essa chance de paciente ser submetido à cirurgia R0. Contudo, o downstage de linfonodos ela acontece tanto com químio quanto, e mais preeminente ainda, com radioterapia neoadjuvante. Os pacientes submetidos à cirurgia direto, 90% dos pacientes com linfonodo positivo. Quimioterapia neoadjuvante, 58%, 70% dos pacientes tinham linfonodo positivo, e radioterapia, 25% tinham linfonodo positivo, radioterapia neoadjuvante. Apesar dos pacientes com quimioterapia não terem conseguido aumentar a chance de cirurgia R0, a gente observa um aumento na sobrevida desses pacientes. Então, os pacientes que fizeram a cirurgia direto, seguido de quimioterapia adjuvante, 42% dos pacientes sobrevivem em 1 ano, enquanto quimioterapia adjuvante 79%, 84% e radioterapia 64%. Então, a gente pode concluir aqui que a quimioterapia adjuvante ela conseguiu aumentar a sobrevida em 1 ano, análise feita por intenção de tratar, e praticamente a gente pode concluir que é mais pelo downstage de linfonodo e mais por uma ação precoce em doença micrometastática, que a quimioterapia ela não conseguiu aumentar a chance do paciente ser submetido à cirurgia, não conseguiu fazer uma conversão de doença mais avançada para menos avançada para conseguir, de fato, aumentar a especificidade de cirurgia, e também não conseguiu aumentar a chance de cirurgia R0. E mesmo assim ela ainda conseguiu dar uma maior chance de sobrevida ao paciente. Um outro estudo também bastante interessante foi publicado no GCO desse ano, é o primeiro estudo, fase 3, multicêntrico randomizado, que comparou cirurgia upfront, que era o padrão, versus radioterapia neoadjuvante. Então, o primeiro estudo fase 3, né? Enquanto a gente tem vários estudos de centro único, retrospectivos, então aqui é um estudo importante para você fase 3, que, comparando essa questão de cirurgia inicial versus neoadjuvância. Esse estudo não teve diferença sobre a sobrevida global, então fazia ou a cirurgia direto ou a neoadjuvância com radioquimioterapia, a sobrevida foi a mesma, mas o interessante quando a gente avalia aqui nesse subgrupo de forma separada pacientes com doenças ressecáveis ou pacientes com doença borderline, a gente observa que os pacientes que já eram ressecáveis upfront, pelo critério de ressecabilidade, não tiveram diferença nem em sobrevida, nem recidiva, e nem taxas de ressecção, cirurgia R0, não tiveram diferença entre fazer a cirurgia direto ou fazer a quimio e radioterapia neoadjuvante. Quando a gente avalia pacientes com doença borderline, aí sim a gente observa um favor de sobrevida para quem recebeu a radioterapia neoadjuvante, significância estatística, uma melhor sobrevida livre de doença e uma menor recidiva loco-regional também, para os pacientes com doença borderline. Aqui na taxa de ressecção também é interessante perceber que não teve diferença significativa, então, para o paciente tanto para quem é ressecável, tanto para borderline, a radioquimioterapia neoadjuvante ela não conseguiu aumentar o percentual de ressecção desses pacientes. Numericamente foi até um pouco mais baixo, 52% para neoadjuvância versus 64% para a quem fez a cirurgia upfront. Contudo, igual ao estudo anterior, a gente observa que quem fez a radioterapia neoadjuvante teve uma maior taxa de ressecção R0. Aqui, 79% dos pacientes que conseguiram fazer cirurgia, 79% daqueles que iniciaram a rádio preparatória e conseguiram fazer cirurgia, tiveram uma cirurgia R0, versus apenas 13% dos pacientes com borderline que fizeram a cirurgia upfront. Então, aqui a gente consegue identificar uma vantagem da radioterapia pré-operatória. Então, ela não, mais uma vez, não conseguiu aumentar a chance do paciente vir a ser submetido à cirurgia, a taxa de ressecabilidade
é igual, não tem diferença. Contudo, aqueles pacientes que são submetidos à cirurgia, mas fizeram a rádio antes, conseguem um percentual mais elevado de cirurgia R0. Aqui, 80% contra 13%. É um outro estudo que está em andamento, mas é um estudo com um esquema mais atual, que nós esperamos a resposta, e quem sabe para bater um martelo nessa questão de neoadjuvância versus cirurgia upfront. É um estudo que compara a cirurgia upfront seguido de 12 ciclos de FOLFIRINOX, que é um esquema padrão que a gente faz para os pacientes que são ressecados, faz então esse FOLFIRINOX 12 ciclos adjuvante, comparado com o braço, então, experimental, aquele estudo de fazer a neoadjuvância com 8 ciclos de FOLFIRINOX, seguido de cirurgia e completar mais 4 ciclos no pós-operatório. Então, esse estudo que está em andamento, que a gente ainda não tem o resultado, aí sim, para mostrar no estudo fase 3 se tem diferença de puxar esse FOLFIRINOX da adjuvância para a neoadjuvância. Apesar disso, de não ter um estudo ainda, fase 3, consagrando essa conduta, a gente observa aqui, então, mais uma vez, saindo daquela sobrevida de 5 anos, de 10% com cirurgia isolada, dobrando para 20% com gistabina adjuvante, indo para 50% com FOLFIRINOX adjuvante. A gente não sabe ainda em estudo fase 3 quanto que é essa sobrevida com a quimioterapia neoadjuvante, mas tem uma clara tendência nesses estudos, mostrando desfechos mais favoráveis. Isso que nós estamos discutindo aqui é uma dúvida que tem no mundo inteiro, que é um slide para exemplificar. Isso aqui é do Congresso Americano de Oncologia Clínica desse ano, da ASCO, que aconteceu agora há poucos meses atrás. Eles exemplificam assim, as condutas possíveis, as alternativas de serem realizadas nos pacientes com câncer de pâncreas localizado. Então, desde cirurgia upfront seguido de quimioterapia adjuvante, quimioterapia perioperatória, então quimioterapia neoadjuvante, cirurgia mais quimioterapia adjuvante, fazer um pouco de quimioterapia neoadjuvante, radioterapia na sequência, cirurgia e complementar com a quimioterapia adjuvante após cirurgia, ou fazer a neoadjuvância total, que é fazer todo o FOLFIRINOX neoadjuvante, seguido de radioterapia também neoadjuvante, e aí sim encerra com a cirurgia. Essa conduta que ainda tem que ser avaliada em estudos de neoadjuvância, fase 3, para ver qual é melhor dessas estratégias de neoadjuvância, quimio perioperatória sem rádio, quimio perioperatória com rádio, ou quimio e rádio pré-operatória completo, seguido de cirurgia. Isso ainda a gente não tem estabelecido estudo fase 3. Apesar disso, muitas instituições já têm adotado essa última alternativa como padrão, de fazer a neoadjuvância total para esses tumores de câncer de pâncreas localizados, principalmente borderline, que é a conduta que eu defendo também, não para pacientes com tumor completamente ressecáveis, que não tenha envolvimento de vaso, mas nos casos de borderlines, sim, quimioterapia neoadjuvante, radioterapia também, selecionando o paciente para cirurgia. A questão da rádio também tem o benefício da rádio, principalmente com o FOLFIRINOX, aqueles estudos que a gente viu, tanto fase 3 quanto fase 2, eles fazem a radioterapia isolada, né, na adjuvância, com quimioterapia, mas não associada ao FOLFIRINOX, para a gente saber se tem benefício ainda de acrescentar também essa radioterapia quando se faz o FOLFIRINOX neoadjuvante ou não. Mas mostrando, então, que tem essa discussão também no mundo como um todo, mas que tem sido adotado esse padrão de neoadjuvância total em muitos centros. Obrigado, então, era isso. Agora vou parar de compartilhar aqui minha tela e gostaria de chamar, então, o Felipe para a aula. Tadeu, obrigado. Não sei se eu consigo compartilhar a minha, acho que já sim, né? Tá tudo certo aí, né? Estão vendo? Tá, né? sim. Beleza. Obrigado, Tadeu, pelo convite. Agradeço. É bom ver vocês, faz tempo, né, que a gente conviveu bastante no C. Camargo, Danton também. E agradeço pelo convite, o tema é muito relevante, né?
A gente também, como foi falado aqui, é um tema que a gente gosta, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito difícil. A gente gosta de tentar ajudar os pacientes e aprender cada vez mais como fazer isso. Bem, aqui vou tentar falar o aspecto cirúrgico, como que a gente encara isso, o que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente. E não sei, todos os colegas estão a par, mas se falar rapidamente aqui a história das cirurgias pancreáticas, aqui a cirurgia de Whipple desde o século XIX ainda, inicialmente uma cirurgia praticamente experimental, mas que com o tempo foi ganhando segurança e os grandes centros com volume, chegando na mortalidade, apesar de uma morbidade ainda alta, até porque os pacientes são cada vez mais idosos, né? A idade não é um fator de risco também para desenvolver esse tipo de tumor, mas a mortalidade caindo cada vez mais a níveis inferiores a 5%, a maioria dos grandes centros. Isso aqui já foi mostrado, a maioria dos tumores é irressecável, ou seja, dos tumores localmente avançados, ou locais, está falando uma minoria. Os critérios de ressecabilidade evoluíram bastante, assim, no conceito, principalmente. Isso aqui também já foi mostrado, né? Já foi bem discutido, aqueles critérios de ressecção, de ressecabilidade anatômica. Eu acho que vale lembrar só que quando a gente fala critério de ressecabilidade, basicamente, do ponto de vista anatômico, está avaliando a ressecção de veia porta mesentérica e artérias, né, peripancreáticas, artéria troncocilíaca, artéria mesentérica e hepática, principalmente. E lembrar que, apesar de algumas vezes, o que é considerado borderline ou até localmente avançado, eles são tecnicamente ressecáveis, né? Mas que, por critérios oncológicos, pelo maior risco de ressecção com margens comprometidas, a gente considera algumas vezes borderline ou até mesmo irressecáveis. Isso aqui já foi mostrado. Então, acho que esse aqui, para o cirurgião, isso aqui é importante, né? Para o oncologista e para o cirurgião, acho que tem que ser importante. O que a gente considera completamente ressecável é aquele que você tem aquele plano, você antecipa uma grande chance de você conseguir uma margem R0. O borderline é aquele que, apesar de tecnicamente ressecável, você sabe, se tem uma evasão vascular ou um risco de invasão, uma chance muito grande de margem R1 nos vasos, ou no reto peritônio, principalmente. E o ressecável é aquele que você antecipa ou margem R1 ou até vai sobrar tumor, uma margem R2 na ressecção. Então, acho que isso é extremamente importante. Além disso, mais recentemente, alguns têm ainda considerado o nível da invasão pancreática, se passa do duodeno, vai até o meio, até o início do duodeno. Teoricamente, para tentar espelhar aqui se é a invasão de ramos distais da artéria e veia mesentérica. Tá? E ainda o que a gente... Isso é iniciado pelo M. de Anderson, mas alguns outros conceitos já validam também. Além da ressecabilidade anatômica, considerar critérios de biologia tumoral e condição clínica do paciente, que vai analisar, por exemplo, o CA19-9, como já o Tadeu mostrou, CA19-9 mais que 500 tem um risco alto de doença metastática, apesar de a gente não estar enxergando nos exames muitas vezes, ou de uma recidiva precoce, ou linfonodos regionais, micronodos pulmonares ou hepáticos que não estão muito bem claros, são considerados de alto risco para recidiva, e, portanto, às vezes borderline biológico. E o condicional, que é o clínico, que é o ABC, né? Se o paciente não está com performance para a cirurgia, mas que a gente acha que ele pode recuperar. Uma doença cardíaca que pode ser compensada, uma desnutrição, que o paciente pode ter um tratamento nutricional e melhorar, e com isso depois evoluir para uma possível ressecção. Então, eu acho que do ponto de vista prático, a gente precisa, como cirurgião, entender o tratamento multidisciplinar, né? A função de cada parte do tratamento, aqui com função sistêmica, radiocirurgia para local, mas o principal, eu acho que é o timing, né? O momento certo de cada coisa. Como o Tadeu muito bem demonstrou, né? E o manejo aqui, rapidamente, então vamos falar da cirurgia, focar um pouco mais na cirurgia. A cirurgia, quando possível, ainda é o que tem o melhor resultado cirúrgico. Obviamente que isso não é só da cirurgia, é uma combinação
de um melhor estadiamento, né? Portanto, ainda a doença a princípio localizada, e com isso a cirurgia consegue ressecar a doença macroscópica ou toda a doença, em alguns casos. Aqui é uma publicação nossa mostrando que com cirurgia ainda é o que a gente consegue chegar nos melhores resultados de sobrevida. E aqui a gente comparou na Camargo de pouco mais de 700 casos avaliados, nos casos que a gente operou com uma sobrevida média de 35 meses, acima de 35 meses, que é uma sobrevida bem alta até para câncer de pâncreas. Já versus casos que não foram passíveis de cirurgia, de uma doença localizada em 14 meses, e se foi um tratamento paliativo com tratamento sistêmico exclusivo, em torno de 9 meses. Aqui algumas possibilidades técnicas, alguns detalhes técnicos que o cirurgião sempre atenta, e a gente sempre tenta espelhar a radiologia, né, as imagens da tomografia, como o nosso radiologista mostrou, com o que a gente acha que vai encontrar no intraoperatório. Então, alguns detalhes técnicos que realmente a gente tem que atentar. E os resultados da ressecção vascular acho que tem animado bastante. Aqui 10 anos atrás, ou alguns centros ainda consideram a invasão vascular como que não vale a pena, é um risco muito grande, ou oncologicamente não é o caso. Já algumas meta-análises que não são novas, ou casuísticas de grandes centros, mostram que os principais fatores prognósticos são o TNM, o grau tumoral, e que se o tumor for ressecado de forma completa, a ressecção vascular por si só, a invasão vascular não é um fator prognóstico isolado, assim como diversos estudos mostram. E aí fica aquela questão, será que quando tem uma invasão é mais um comportamento biológico mais agressivo ou é uma localização? O tumor que está perto do vaso cresceu e invadiu, né? E que não é pior do que o outro, desde que seja sofra uma ressecção completa. Essa é uma grande pergunta, mas parece, em uma boa parte dos casos, que muitas vezes é mais uma questão anatômica, assim. Alguns centros com muita experiência já de ressecções vasculares e cirurgia pancreática, dos maiores centros do mundo, esse aqui é o maior centro da Europa, de Heidelberg, eles avaliaram mais recentemente e mostram que também outro ponto importante é que nem toda ressecção vascular é igual, né? A ressecção vascular pode ser uma ressecção lateral, uma ressecção maior com PET, ou uma sutura completa, ou uma prótese, e que dependendo do grau de necessidade de ressecção vascular, ou seja, correlaciona diretamente com o grau de invasão da veia, também tem diferença de sobrevida. Então, quando está uma invasão menor, aparentemente há uma sobrevida significativa maior, na verdade. Quando há uma necessidade de reconstrução maior, ou seja, tem uma invasão maior, a sobrevida é menor. Ainda assim, uma sobrevida considerável em 5 anos para esses pacientes. Então, a gente começa a estratificar aqui. Nem toda ressecção vascular é a mesma, nem toda invasão vascular é a mesma. Muitas vezes, se pega o endotélio, alguns estudos mostram que o prognóstico também é pior, mas o grau de extensão da invasão é importante também. Alguns pontos críticos na cirurgia, então, não sei se tem mais clínico ou mais cirurgião, mas o que a gente sempre leva em consideração é que a equipe precisa ter um conhecimento de cirurgia vascular, controle proximal, distal, né? A gente primeiro disseca todos os vasos, a última coisa que a gente faz é clampear e cortar. O plano da artéria mesentélica eu vou mostrar aqui. E muitas vezes a gente está acostumado à cirurgia de Whipple, cirurgia do pâncreas, aqui tem aqueles planos certos, aquela sequência de dissecção, a duodeno, a via biliar, o estômago, depois corta o pâncreas. Muitas vezes nessas cirurgias acaba não sendo isso. A estratégia o Danton vai com certeza lembrar ou rir, mas é que nem sopa quente, né, Danton? E para os residentes, vai seguindo o meu quelinho aqui, essas são as margens da ressecção. Então, a gente vai por fora e na verdade, o plano, muitas vezes, não é o túnel da porta, não é o colo pancreático, é por fora dos vasos que a gente vai ressecar. Então, aqui, só para exemplificar, isso aqui já foi mostrado, aqui, por exemplo, um tumor invadindo aqui nesse plano. A gente está aqui a porta, a confluência e a veia aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Na cirurgia, se a gente já sabe que tem essa invasão, a gente vai fazer o controle proximal e distal do vaso, né? Se a gente for direto na dissecção, corre o risco de romper e sangrar, então tem que ter segurança. Então, a gente controla, nesses casos mais extensos, vai junto da horta, da cava,
controla a artéria mesentérica, controla o tronco celíaco, e os ramos proximais e distais, porque se sangrar, clampeia e tem tempo para suturar, o paciente não vai sanguinar, né? Faz o controle de todos os vasos, aqui, por exemplo, a mesentérica, a porta, a esplênica. E um ponto importante nessa ressecção é o cuidado com a margem retroperitoneal. E essa margem retroperitoneal é junto da artéria mesentérica, então ela tem que sofrer uma dissecção bem junto da artéria, tirar aquele tecido perivascular, perineural, né? Isso é importante. Aqui, de novo, um exemplo, artéria mesentérica nesses tumores. Aqui, de novo, um exemplo de controle proximal e distal que a gente faz nesses tumores com invasão maior, né? E aqui esse plano da artéria mesentérica, por que a gente disseca com muito cuidado aqui? Porque é o plano mais comprometido. Se for avaliar todos os exames de patologia com margem R1, a grande maioria dos casos é nesse plano da artéria mesentérica posterior. Aqui também um outro caso, outro exemplo. E estudos também, esse aqui é um do MD Anderson, do CADES, mostrando que mesmo com radioterapia, às vezes essa dissecção e a possibilidade de conseguir uma margem maior que 1 milímetro é significativa. Outro ponto de ressecabilidade, o que alguma década ou mais era considerado irressecável, era quando não dava, quando pegava um dos ramos distais. Daí aquela classificação do tumor, quanto mais para baixo do duodeno ele chega, menor a ressecabilidade, né? Por quê? Porque ele tem um risco maior de invadir os ramos jejunais ou ileais, né? E depois pode não ter como reconstruir, apesar de retirar o tumor, não tem como reconstruir os vasos. E o que a gente sabe hoje em dia é que a gente pode ligar ou o jejunal ou o ileal. Normalmente um ramo acaba sendo suficiente porque tem um fluxo retrógrado. Então isso aumenta a possibilidade de ressecção de alguns tumores que antes a gente não ressecava, né? Normalmente nessa situação que a gente faz, a gente antes de cortar, a gente clampeia, deixa clampeado, uns 10, 15 minutinhos, né? Só para ter certeza que o delgado não vai ficar com gesto. Se não ficar, você pode cortar e não necessariamente reconstruir. Em algumas situações a gente reconstrói também. Aqui eu vou dar um exemplo. Aqui é um raminho, o primeiro ramo jejunal, por exemplo. Você pode sacrificar ele desde que preserve esse outro aqui, que é o jejunal. Aqui um caso nosso, que é o tumor não aparenta, porque a gente já acabou soltando, depois a gente viu que não, que aqui essa veia estava toda dura, endurecida e tinha tumor mesmo. Então a gente teve que cortar assim, ficaram 2 cotos, um jejunal e um ileal. E aí ficou assim. O que a gente acabou fazendo foi... A gente poderia ter sacrificado um, mas a gente acabou fazendo uma técnica de reconstrução vascular, suturou um no outro para ficar uma boca só. Às vezes a gente fazia isso em via biliar, né, doutor? E depois reconstruiu. A reconstrução venosa tem vários tipos, pode ser lateral, pode ser com PET, pode ser com veia. Aqui um exemplo. Os casos nossos aqui, ou sutura primária, que a maioria dos casos dá para fazer, né? Você solta o ligamento do fígado, baixo fígado, liga a cólica média e a esplênica, normalmente consegue chegar a vários centímetros, normalmente consegue suturar assim. Mas quando não dá, a gente pode usar jugular, como por exemplo nesse caso. A gente pode usar PET de peritônio ou prótese, né? PTFE anelado, normalmente funciona bem. A gente tem casos que a gente usa, principalmente nas ressecções maiores. O segredo de quando usar a prótese é sempre depois proteger, pegar a EPI para proteger bastante, porque se tiver fístula pancreática, não cai em cima da prótese lá, né? E acabar sangrando depois. Um questionamento que tem é quando tem que ligar a esplênica. Sempre se falou, pode ligar a esplênica que não tem problema, mas não é bem assim, né? Tem casos, até 10% que o paciente morre de sangramento por hipertensão portal esquerda. E isso a gente já viu acontecer, às vezes, no intraoperatório. A cirurgia demora um pouco mais, e no intraoperatório a gente vê o estômago ficar congesto, o baço gigante, e a gente tem que mudar a estratégia. Então, o que a gente faz? A gente reconstrói algumas situações de forma seletiva, se tiver que ligar a esplênica, né? Quando que a gente faz isso? Aí, uma outra pergunta é onde está a via mesentérica inferior? Se a inferior for preservada, por exemplo, nessa situação, a gente ligou aqui, a inferior foi preservada, é como se fosse um shunt natural já da pressão do hipocôndrio esquerdo para o sistema porta de novo.
porque a gente reconstrói aqui, ele vai refluir, cair na corrente e voltar para cá, para a porta, para o sistema portal. Então, não precisa reconstruir, a gente só liga a esplênica e acabou. Agora, se a veia mesentérica inferior for ligada, precisar ser ligada, essa parte do sistema portal esplênico vai ficar isolada, aí precisa reconstruir. Porque esse é o paciente que sangra depois. Então, em algumas situações, a gente reconstrói, ou faz uma esplênico renal, né? Ou, aqui, esse caso eu já mostrei, mas é uma jugular, e que tinha uma veia facial. Então, a gente suturou a esplênica na facial. Aqui, ó. E reconstrói, né? Ou faz diversas formas. Aqui, esplênico renal, com veia ou prótese, ou aqui direto para a porta. Tem várias maneiras de fazer. A ressecção arterial é mais controverso, né? Mas, assim, existem, sim, algumas situações de sobrevida. Aqui, casos de centros alemães que fazem bastante. Então, principalmente se foi N0, não foi aquele paciente cheio de linfonodo. Tem histórico de sobrevidas de longo prazo, sim, com ressecção, com invasão arterial. No entanto, isso tem um custo, né? Tem um custo. O custo é uma maior mortalidade. Então, precisa ser um paciente bem selecionado, de preferência que tenha respondido a quimio, tratamento sistêmico, né? Aqui é um caso nosso de ressecção de artéria hepática, reconstrução. E esse caso é interessante porque a maioria das artérias ressecadas é hepática. E é o que mais se aceita, né? A ressecção da artéria hepática e a reconstrução. Aqui, uma avaliação nossa de um pouco mais de 80, acho que 80 casos, mais ou menos, para a gente selecionar. Como eu falei, a ressecção de veia, a artéria tem um custo também, assim, de sobrevida, de morbidade. São pacientes que complicam mais, né? Então, a gente fez uma análise da nossa casuística, acho que era aproximadamente 80 casos, e que a gente viu que pacientes com asa 3, acima de 70 anos e com alguma comorbidade significativa, a gente tem que ter muito cuidado na indicação. Eles podem ter uma mortalidade acima de 15%, 20%, por exemplo. Então, idoso, asa 3, ou seja, com comorbidades compensadas, etc., a gente tem muito cuidado, a gente tende às vezes, evitar a indicação da cirurgia, a não ser que realmente seja a única opção. Já em outras condições, a gente está falando de ressecção vascular aqui, né? A ressecção vascular a gente é mais liberal para isso, então foi aprendizado ao longo do tempo. Em relação a, quase terminando aqui, cirurgia minimamente invasiva, que a gente tem para pâncreas, é difícil mostrar essa vantagem, muitas vezes da aberta para minimamente invasiva, você vê mais vantagem, né? Algumas situações, da robótica para laparoscópica, um pouco menos, mas eu vou mostrar aqui. Teoricamente, da aberta para laparoscópica, tem uma tendência de menor sangramento e menor tempo de estadia hospitalar. Agora, esse estudo não é tão antigo, tem 2017. E se a gente for ver, esse tempo de internação hospitalar, para nós, é muito alto. Hoje em dia, a gente faz uma pancreatectomia corporal laparoscópica, o paciente às vezes vai embora no terceiro pós-operatório, segundo pós-operatório, né? Então, tem tem vários vieses de centro, de local, se usa protocolo de recuperação rápida da cirurgia ou não, né? Hoje em dia a gente usa protocolo de recuperação mais rápido, então a gente tem, por exemplo, a córpora caudal, a gente muitas vezes não usa mais dreno, não usa mais sonda nasogástrica. Para o paciente que se encaixa nesse perfil, normalmente a recuperação é mais rápida. Quando compara a pancreatectomia corporocaudal da robótica e a laparoscópica, é mais difícil mostrar tanta vantagem, talvez o menor sangramento. O que tem se precisa preservar o baço, parece que o robô preserva mais, converte menos, né? E converte e preserva mais o baço, e talvez o menor sangramento. Então, começa a mostrar alguma vantagem no robô nessas situações, mas também tem uma série de vieses. Um estudo mais recente em relação aos tumores de cabeça de pâncreas por laparoscópica, o holandês prospectivo randomizado, eles interromperam porque teve mais mortalidade no grupo de laparoscópico. Aí foram avaliar depois, eram grupos que estavam em curva de aprendizado, apesar de ter um volume, mas uma curva de aprendizado ainda. Então, ressecção laparoscópica, minimamente invasiva para tumores de cabeça ainda é bastante controverso. A gente sabe que tem pessoas que fazem com segurança, né? Mas tem que ter bastante cuidado na indicação.
E uma coisa que não muda, o calcanhar de Aquiles da cirurgia da cabeça do pâncreas é a fístula pancreática. Isso não muda, que é o que mais segura o paciente internado, né? Então, então ainda tem bastante essa discussão, a gente faz seletivamente para esses pacientes. Aqui a gente tem disseminado um pouco essa técnica aqui no hospital, tem feito mais, tem implementado técnicas laparoscópicas e robóticas e conseguido algum resultado interessante, sim, para pacientes selecionados. Em algumas situações a gente usa, além da radioterapia pré-operatória, neoadjuvância, que a gente faz bastante, a gente pode lançar a mão de radioterapia, também, se for principalmente uma margem de artéria R1 ou muito próxima, eventualmente tentar usar a radioterapia intraoperatória em alguns casos. Aqui eu acho que foi uma... Na verdade, aqui foi uma... Eu não mostrei, mas é uma triangle operation. Quando a gente faz a ressecção ali do triângulo mesentérica, a porta e duodeno, sem uma ressecção, mas porque a gente conseguiu livrar o tumor do tratamento. Isso aqui o Tadeu já mostrou, não vou mostrar, mas tem os potenciais, né? A gente concorda, Tadeu, quando possível, paciente borderline, eu acho que cada vez mais claro isso, possíveis vantagens da neoadjuvância, e eu acho que a gente consegue, com mais frequência, fazer, quando a gente faz neoadjuvância, fazer as duas coisas, fazer a quimio e a cirurgia, do que o contrário, cirurgia e quimio depois às vezes é mais difícil, né? Então, e o peso do tumor mais avançado é semelhante nesses casos. E isso aqui já foi mostrado. Esse aqui é uma coisa interessante, mas é um banco de dados populacional americano, né? Aqueles bancos de dados gigantes que eles têm, e alguém analisou retrospectivamente, mas mostrando, principalmente no estadio mais avançado, vantagens de sobrevida para neoadjuvância para esses casos. E aqui dos vários tipos, aqui recente da ASCO, mostrando que para o borderline, cada vez mais, nós tem estudo mostrando, né, do SPAC, possíveis vantagens. Em relação a Genab e Folfirinox, comparando, ainda muito recente. Isso aqui é nosso protocolo, a gente tem feito mais quimio-neo, e para os casos de contato arterial ou arterial, venosa, artéria. A gente estava fazendo, para princípio, para todo mundo, mas a gente está tentando, talvez, começando a pensar nos casos ressecáveis, claramente ressecáveis, operar direto, no caso com baixo risco de complicação. A gente acha que ele tem baixo risco de complicar depois e quase certeza vai conseguir fazer a adjuvância depois, e se for completamente ressecável, sem contato de veia, operar e depois reavaliar. Aqui, quando a gente faz neoadjuvância, a gente sempre faz a laparoscopia estadiadora, né? Então, normalmente, na hora que a gente coloca o porte, faz a laparoscopia. E o que a gente viu nessa casuística para tumores borderline, ressecáveis é muito baixo, é de 28 um caso. Agora, nos tumores borderline de 30, 6 tinham doença peritoneal. 20%. Ou seja, como a gente faz rádio, 20% dos casos fariam rádios com doença metastática, né? Sem precisar. Então, é uma discussão que vale a pena aí. Alguns casos de maior risco, talvez fazer laparoscopia antes da neoadjuvância, se for possível. E aí aqui se já mostrou, já foi discutido. É só uma coisa assim, quando tem caso localmente avançado, acho que vale a pena depois da quimio, do tratamento sistêmico, sempre reavaliar. Em alguns casos, não é comum, mas o tumor pode murchar um pouco. Nem todos os casos ele diminui de tamanho, mas em alguns casos acontece, a gente reavaliar a ressecabilidade, né? Eu acho que em alguns casos vale a pena. E uma coisa que tem sido discutida é a ressecção de metástases, né? Não sei se vocês têm alguma experiência, mas a gente começa a ver uns casos com resposta muito grande, uma metástase hepática, 2, e em algumas situações a gente tem favorecido, caso a caso, uma ressecção. A gente deve ter uns 10 casos. Então era isso. Agradeço, fica à disposição para a gente conversar. Obrigado, pessoal. Ok, obrigado, Felipe.
Eu vou abrir para o Danton agora. Joia. Eu queria agradecer também aí o convite do Tadeu. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês essa noite, conversando aí com especialistas no assunto, um tema que a gente gosta tanto, né? Trata disso daí todo dia e que é uma paixão, né? Estudar essa doença que é tão desafiadora. Então, eu queria aproveitar aqui o nosso painel de palestrantes, né? E queria perguntar primeiro para o Pelandré o seguinte, Pelandré, assim como em mama, por exemplo, né, a gente tem essa classificação de BIRADS, né, em fígado para hepatocarcinoma, a gente tem a classificação de LIRADS para pâncreas, a gente tem alguma coisa semelhante, porque muitas vezes a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial de uma lesão pancreática, né, entre ser uma lesão, de repente, uma pancreatite crônica versus um tumor, e se existem características que seriam semelhantes a essa classificação de BIRADS ou LIRADS para pâncreas, também existe isso? Já se fez algum esforço nesse sentido de a gente conseguir isso? Ou só com biópsia mesmo, né? A imagem ela só sugere, né? Eu passei já por várias situações onde a imagem gerou dúvida, né? Com a endoscopia não conseguiu biopsiar, biópsia inconclusiva, e que a gente acabou descobrindo só na evolução, assim, vendo a lesão crescer. Nesse caso, o que você sugere? Você acha que se está na dúvida, que tipo de exame para tentar tirar essa dúvida? Se eu tenho uma tumor, eu peço uma ressonância, se começou com ressonância, eu peço tomo, o ideal é ter os dois. E esse controle evolutivo, quanto tempo eu demoraria para pedir um segundo exame, né? Já que muitas vezes essas lesões elas crescem assim tão rápido, né? Então, assim, essa padronização do Colégio Americano de Radiologia, ela está cada vez mais difundida. Realmente começou com BIRADS, depois entrou para próstata, atualmente já está tem coronária, fígado, várias coisas, né? Para tumor de pâncreas, especificamente, de léxico, assim, de descrição, eu não conheço uma descrição assim estruturada por nível. O que tem é um modelo do que ser descrito, né? Que já saiu em alguns artigos, assim, daquilo que tu deve descrever, a localização, tipo de a densidade, tipo de realce, as estruturas principais está invadindo ou se não está, para que se evite fazer um relatório muito peculiar de cada serviço, porque cada um tem seu jeito de escrever, outro gosta de dar mais detalhes, enfim, né? Então, existe assim uma sugestão do que descrever, mas não da nomenclatura como tem em mama, por exemplo. Uhum. Com relação ao diagnóstico ali, eu acho que sempre começar pela tomo, né? A tomo tem as vantagens que eu comentei ali. Tem casos que a tomo realmente na dúvida, tem casos que a tomo sequer vê o tumor, né? Às vezes tu enxerga só as alterações associadas, por exemplo, alteração do contorno do pâncreas, dilatação do ducto pancreático, mas às vezes o tumor mesmo tu não vê na tomo, né? Sim, Às pois é, vezes passo por isso aí, né? vai acabar enxergando o tumor só na ressonância, por exemplo, ou às vezes mesmo assim na ressonância é difícil. Então, assim, quando o aspecto tomográfico é clássico, né, aquela lesão hipodensa, hipovascular, meio com efeito meio retrático, necrótico, com alteração ductal, enfim, juntando com o quadro clínico do paciente, né, isso é suficiente. Mas quando não, a ressonância pode trazer informações adicionais, e mesmo assim, quando os dois juntos ficam na dúvida, né, que nem falou, pancreatite crônica, às vezes é um problema mesmo, né? A ecoendoscopia pode tentar ajudar. A ecoendoscopia tem uma resolução temporal ali, por exemplo, para ver o ducto, melhor do que a tomo e a ressonância, né? Só que o problema é que às vezes eles não conseguem material histológico, assim, fragmento suficiente para fazer diagnóstico, né? Então, existem ainda casos que a imagem não consegue, de fato, fechar o diagnóstico, né?
E esse controle evolutivo que a oncologia normalmente tem esse número, né, de 3 meses, de a gente repetir o exame depois de 3 meses, ver se mudou para pâncreas. Será que isso não tem que ser mais curto, já que são lesões que, se a gente ficou na dúvida, espera 3 ou de repente faz com 2? O tumor de pâncreas costuma ser bem agressivo, né? Então, em pouco tempo, ele costuma crescer e mudar, enfim, né? A gente acaba fazendo isso mesmo. Quando não fecha o diagnóstico, né? Esgotando tudo, acaba sugerindo esse controle, acaba em 3 meses, depois em 6, se tiver igual o paciente evoluindo bem. Mas abreviar esse período, você acha que não? Em vez de ficar nos 3 tradicional, jogar para 2 meses pelo risco de ele crescer muito rápido e a gente depois chegar nessa conclusão que realmente era um tumor, ele já está bem maior do que... Porque eu não sei se menos tempo, assim, teria até alguma diferença até clínica, assim, né? Para repetir em menos tempo, talvez um mês. Não sei se adiantaria. A gente ainda acaba, pelo menos aqui, não sei como é que vocês fazem lá em São Paulo, mas a gente aqui acaba sugerindo o primeiro controle em 3 meses. Né? 3 meses. A gente faz em 3 meses também. 3 meses. 2 ou 3 meses. Se estiver fazendo neoadjuvância, né? Normalmente uns 2 meses, para ver se não está progredindo. Mas se a lesão for suspeita, a gente tenta investigar o máximo possível de uma vez já, né? No último caso, se acompanha. Como é que é mais ou menos a experiência de vocês com a biópsia por ecoendoscopia, assim, Felipe? Aqui, nossa, não sei. Não, a gente, a primeira forma de biópsia, sempre que possível, é por ecoendoscopia. Hoje em dia a gente tem mais acesso, mas no início tem mais dificuldade. E agora, nem sempre fecha, né? A ecoendoscopia tem dificuldade da biópsia, tem do patologista, a gente sempre tenta direcionar para o citopatologista para avaliar. A segunda opção de biópsia que a gente tem é por tomografia. Então, por exemplo, se for um paciente metastático, já está com dificuldade de acesso da ecodoscopia, faz por tomografia, se tiver trajeto, né? Aí eles fazem na radiologia com aquela proteçãozinha, como é o nome? A coaxial ali? A coaxial, isso. E aí fica fazendo várias biópsias por ali. Tem experiência lá que não tem tanta complicação, não tem complicação de implante, é igual praticamente a eco, hoje em dia, né? Que era uma preocupação, né? O problema é aquele caso que a lesão pancreática é duvidosa, que tu fica, às vezes, entre um processo crônico, a toma e a ressonância não conseguem ter certeza, a ecoendoscopia, às vezes, não vem material, né? E não tem uma metástase para tu biopsiar, fazer o que com ela, né? Então, a gente normalmente faz assim, a primeira biópsia é sempre a ecoendoscopia, às vezes a gente tenta mais uma, se não tiver indicação de cirurgia direto já, né? De repente, a biópsia não fechou, nódulo sólido no pâncreas, até prova o contrário, é cirúrgico. Mas a gente normalmente tenta pelo menos uma ecoendoscopia, se ela não veio e acha que dá para fazer por tomo, faz uma por tomo, se mesmo assim não dá. Mas quando acontece isso, muitas vezes é um tumor diferente, é uma doença inflamatória, e aí você não vai conseguir fechar de outra maneira, senão com a peça inteira. O Pelandré, e com relação à avaliação de resultado de neoadjuvância, você acha que tem algum método que é melhor que o outro? Para eu ver se o meu tratamento neoadjuvante foi efetivo? Eu acho que a tomografia é superior ainda. Continua sendo superior. Acho que sim. Tá bom. O Felipe, assim, ó, eu vi ali que vocês laparoscopam todo mundo, né? Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer e que daí você acabou já colocando nos teus slides finais. Sempre antes de neoadjuvância, vocês fazem a laparoscopia para todos os casos, ou só para casos mais selecionados, assim, onde... Se vai para neoadjuvância, eu estou supondo que o tumor é borderline, né? Sendo borderline, laparoscopa todo mundo, então, independente de valor de marcador. Isso. Então, nessa avaliação nossa, 20%, cerca de 20% tem. Se for localmente avançado, esse valor chega a 40%, 50%. Você faz lavado também? A gente escolhe lavar, olha, inspeciona a cavidade toda, pesar correal, se faz lavado, é isso.
E a positividade desse lavado, que para estômago me parece uma coisa óbvia, né? Que é uma doença principalmente de tumores que tem invasão de serosa, né? A chance de a gente ter um lavado positivo é bem maior, né? Agora, o pâncreas sendo um órgão retroperitoneal e se disseminando peritonealmente e mais para dentro da retrocavidade dos omentos ali, o lavado me pareceria que ele teria um índice de positividade bem menor do que câncer de estômago. Não sei se isso corresponde à tua experiência. Eu não lembro agora, Anton, a positividade do lavado, mas realmente não é muito alta, não. Assim, se não tem carcinomatose clínica, o lavado não tem uma positividade muito alta, não. A gente acaba fazendo porque assim, é uma coisa relativamente fácil, baixo custo, e se vier positivo, a gente já teve caso positivo, né? Aí também reforça a necessidade, talvez, de tratamento sistêmico primeiro, ou por mais tempo, como o Tadeu falou, né? De fazer mais tempo e depois, sim, rever questão de cirurgia. Já teve caso, assim, de fazer o lavado, veio positivo só o lavado, sem carcinomatose clínica. Aí o paciente fez QT por mais tempo, fez 4 ou 6 meses. Na tomografia estável, a gente repetiu a laparoscopia, o lavado veio negativo. Aí a gente operou ele. Aí operamos e ressecamos. Teve uma sobrevida longa, né? Ficou controlado. Essa era outra pergunta que eu queria fazer, justamente isso. Nesse caso aí foi com o lavado, né? Mas, por exemplo, se a gente tivesse lesões hepáticas que a gente ficou com dúvida se era meta ou não, mas estavam suspeitas, estava naquele borderline biológico, né? Não um borderline anatômico, coloquei o doente em químio neoadjuvante e essas lesões sumiram. Opera mesmo assim? Se o tumor for... Eu acho que esses casos assim não dá para ter uma resposta padrão igual para todo mundo, né? Mas se for um paciente fit, inteiro, aguenta uma cirurgia maior, vai conseguir fazer químio depois, a gente, nesses casos, só que ele tenta puxar mais químio, tratamento sistêmico para antes, porque é a prioridade, né? Se tem doença metastática, até para encontrar a prioridade é sistêmica. Faz o tratamento sistêmico antes. Então, foi uma resposta muito boa e persistente, né, duradoura por mais tempo. Em casos selecionados, a gente opera. Entendi. Porque, se a gente for ver bem, já é um caso diferente, né? Claro. Já é um caso que tem uma doença talvez mais suscetível ao tratamento sistêmico, à químio, e que, na verdade, muitas vezes, a cirurgia é como se fosse mais vamos falar que nem a químio, né, Tadeu? É mais um esquema de tratamento. Sim. Em que você vai conseguir uma resposta local completa, vamos dizer assim. Então, se você tem segurança que a pessoa aguenta, tem uma doença controlada sistemicamente por bastante tempo, talvez a cirurgia tenha um papel de controle local, de ganhar mais um esquema de tratamento, e depois talvez volte para o tratamento sistêmico, ou fique um tempo sem, a gente não sabe. Então, em casos selecionados, a gente tem feito sim. A gente tem visto mais para metástase hepática. Teve casos de metástase hepática com resposta completa com a químio. A gente operou e tirou as cicatrizes, uma delas tinha. Tem caso de doença que a gente já detecta na tomo, faz o tratamento com químio, acho que foi uma pergunta, né, no grupo. E depois a gente operou. Agora é exceção, né? Não é regra. Tá. Agora, olha só, Tadeu, eu queria aproveitar um slide ali da tua apresentação, um slide azul ali, que mostrou, assim, sumarizou ali os resultados da neoadjuvância, né? Você mostrando que neoadjuvância com quimioterapia exclusiva praticamente não mudou o índice de ressecabilidade dos pacientes. Se o paciente fez a neoadjuvância só com químio ou não, o índice de ressecabilidade foi o mesmo, né? O que o slide mostrava que melhora a sobrevida, mas não melhora a ressecabilidade. E mostrou que se a gente acrescenta a radioterapia no esquema de neoadjuvância, a gente tem um índice de margem positiva menor. Então, assim, nesses tumores que são borderline anatômicos, ou seja, que têm comprometimento vascular, não seria o caso de sempre associar a radioterapia, de repente fazer só com químio um borderline biológico, nesse caso aí, de que anatomicamente a lesão ela já era ressecável, mas eu tenho algumas lesões no fígado, por exemplo, que eu estou com dúvida se são metástases ou não, e aí nessa situação, sim, fazer só químio?
Eu, se fosse em mim, eu ia querer fazer quimio e rádio, vendo esse teu slide aí, eu não ia querer fazer só quimio. E eu noto que a imensa maioria dos serviços hoje fazem só quimio, acabam não indicando a rádio. E Felipe, aí complementando a minha dúvida, se você tem a gente optando por fazer realmente primeiro a quimio, no final da quimio a rádio, quanto tempo você espera para operar o doente depois? Né? Se tem um período assim onde a fibrose da rádio fica tão ruim que daí prejudica a cirurgia, e se tem um tempo assim, por exemplo, que nem para câncer de reto, eu terminei de fazer a minha neoadjuvância, 45 dias depois eu estou operando. Né? Se eu opero muito cedo, eu perco o efeito total da radioterapia, e se eu opero muito tarde, a fibrose é muito grande. A gente espera isso, 4 a 6 semanas para operar depois da rádio. Normalmente a gente faz rádio, quimio e rádio. Mas é controverso isso, né? Eu concordo. Eu acho que, assim, se tem contato arterial, acho que a rádio é obrigatória. Porque a artéria, se você conseguir fazer um shave, você vai fazer. Né? Não sei se você tem uma infiltração direta. A veia, normalmente, você vai ressecar e vai deixar a margem livre, é mais tranquilo, né? E aí talvez, aí tem controvérsia se faz rádio ou não, mas a gente tende a fazer rádio, sim. Não sei. Tende a fazer. Eu acho. E normalmente espera isso, 4 a 6 semanas. É a mesma coisa, Danton. Aproveitando essa situação, vocês veem, então, Felipe, só para confirmar, vocês usam de forma mais rotineira rádio na neoadjuvância, FOLFIRINOX seguido de rádio no borderline? Isso. Tá. Uso meio como padrão, assim, né, a princípio. Isso, o padrão nosso é com a rádio mesmo. Tá. A gente até fez um esquema, como a gente a gente faz para alguns casos ressecáveis, ressecável, mas de alto risco, por exemplo. Anatomicamente é completamente ressecável, mas tem um marcador acima de 500. Às vezes a gente faz quimio, faz rádio, mas a gente faz o rádio, a gente faz um esquema de short cost, uma dose menor. Não seria a rádio total, né? Sim. Tem alguns estudos, sim. Aí, aproveitando e perguntando para o Felipe e para o Danton aí, cirurgia após essa neoadjuvância com rádio, vocês observam, ou na literatura, na experiência de vocês, tem mais complicação ou mais dificuldade essa cirurgia do que se operasse direto o paciente? Eu acredito que eu não sei qual é a experiência na minha, assim, inclusive, assim, não só em pâncreas, que eu não vejo, a gente acaba não tendo tanto paciente de neoadjuvância em pâncreas. Em estômago, por exemplo, né, eu acho que a cirurgia fica muito mais difícil depois da neoadjuvância. A linfadenectomia, o número de linfonodos que eu removo, nitidamente menor. Eu não consigo criar um plano entre o tecido linfonodal e a artéria de uma forma tão adequada assim quanto eu crio quando o paciente não passou por nenhuma forma de neoadjuvância. Ao mesmo tempo, aquele tecido ali, em teoria, né, a neoadjuvância ajudou a esterilizar ele, né, mas que sai menos linfonodo e eu tenho mais dificuldade de fazer e que sangra mais, para mim é bem claro isso. Né? Não sei o que a literatura mostra, mas eu acho bem claro que é mais difícil, sim. O que eu sei, assim, literatura, realmente vem menos linfonodo na peça. Isso para vários tumores, né? Às vezes o patologista tem mais dificuldade, a gente não sabe. Mas a técnica é a mesma, então a gente limpa as mesmas artérias, mesmas regiões, né? E o que a gente vê, às vezes, é assim, muitos dos casos que são difíceis já seriam difíceis antes. Não tem plano, está grudado na veia, está grudado na artéria, então isso às vezes eu não acho que mude tanto. Mas fica, como o Danton falou, para o cirurgião, para ele fazer dissecção em plano, bonitinho, fica mais difícil. Eu não acho que seja talvez a principal causa não é mais complicação por causa disso, porque já são casos difíceis, entendeu? Mas claramente a dissecção cirúrgica fica mais complicada. Mas não é impeditivo de se fazer a cirurgia. Eu vi ali nos teus casos de reconstrução, vários casos de reconstrução venosa, vários casos bem bonitos, né? Parabéns. Eu vejo assim que todos os pacientes eram magrinhos, né? Assim, essa semana operei uma paciente obesa ali que eu tive dificuldade de fazer a cirurgia em si. Imagina se eu tivesse que reconstruir aquilo ali, eu operei no meio da gordura.
foi ainda bem que não precisou, era um tumor menor e que não era caso de reconstrução, mas eu fiquei imaginando se eu precisasse reconstruir ali naquela situação, eu estava perdido, né? Eu não ia conseguir fazer. Tem que, às vezes não dá. Eu acho que o índice de massa corpórea ali, ele atrapalha muito nessa cirurgia. Sim. Uma coisa, assim, isso me fez lembrar um outro ponto. A gente está cada vez mais... É que, assim, um super obeso não muda, né? Mas quando a gente acha que vai fazer cirurgia, aí quando o paciente faz neoadjuvância, a gente tem sempre orientado para, se não faz, fazer atividade física, emagrecer, ir para academia, se tiver fisioterapeuta, começar a fisioterapia, né? Não muda tanto, é mais comportamento, mas ajuda na recuperação. Alguns pacientes emagrecem se for mais obeso também, mas realmente os super obesos ou com obesidade importante, a cirurgia é bem mais difícil. E complica mais também, né? É um fator de complicação. Entendi. Uma dúvida que, assim, tem uma publicação que mostra que a tomografia, ela não é, assim, uma pergunta para os três, né? A tomografia, ela não é boa o suficiente para avaliar a ressecabilidade após a neoadjuvância, na doença localmente avançada. Aquele que é uma doença ou irressecável no começo e vai para uma neoadjuvância, né? Com aquele inox e radioterapia, por exemplo. E, claro, a minoria localmente avançada, menos do que o borderline vai conseguir, né, ressecar de fato, né? Mas, e dificilmente a gente vê uma resposta pelo RECIST também, pela tomografia, uma redução suficiente, né? O mais comum é ficar estável e nesse estudo mostrou que um percentual indo para a cirurgia conseguia ressecar, mas que na tomografia ainda continuava envolvimento ali de vaso, que a tomografia não conseguiu mostrar, não, esse caso pode prosseguir para a cirurgia, ou esse caso não prossiga que vai continuar ressecado. Não sei como vocês fazem, assim, após localmente avançado, após uma neoadjuvância, entre aspas, né? Acaba tentando ir vai para uma laparotomia, tenta ressecar ou não, assim, porque ou usa a tomografia ou a tomografia não é suficiente para mostrar, ou depende se respondeu clinicamente, se caiu CA19,9, assim, como que seleciona esse paciente para tentar uma avaliação cirúrgica após uma quimio e uma rádio para um localmente avançado, por exemplo. Não sei se ficou claro. Eu entendi. Assim, eu acho que numa cirurgia que ela já vai, que eu estou antevendo que vai ser uma cirurgia difícil e com uma morbidade maior, né? Eu levo muito em consideração o estado geral do doente, idade do paciente e caso ele não tivesse a doença, qual a expectativa de vida que ele já teria, independente da doença. Eu acho assim que fazer essas cirurgias maiores com essas reconstruções vasculares que o Felipe mostrou ali, isso aí é para paciente muito fit. As minhas reconstruções vasculares, eu tiro pedacinhos de veia, né? Quando eu preciso fazer uma reconstrução maior, igual as que ele mostra ali, os meus pacientes complicam muito mais. Eu entendo que se a cirurgia sair bem, a sobrevida é igual. Eu entendo o conceito, né, de que a mera invasão vascular ela não piora o prognóstico desde que a gente consiga uma ressecção R0, desde que não tenha invasão do endotélio, tudo bem. Mas o problema é que a cirurgia ela complica mais, né? O paciente tem uma chance menor de sair do hospital vivo fazendo uma ressecção vascular maior. Mesmo se ele ressecar e der tudo certo, sim, o prognóstico dele é igual como se ele não tivesse. Agora, o problema é dar certo, né? Então, eu acho que muitas vezes eu acho que tem que ter um apoio da cirurgia vascular junto, dependendo do tipo de reconstrução. Ali o pessoal do transplante, ali do HU, dá uma mão para a gente, né, nessa área que eles estão bem habituados a reconstruir por causa do transplante. Então, isso aí facilita. Mas eu nesses casos aí, a minha preocupação seria em tirar o doente vivo do hospital. Não adianta eu fazer uma cirurgia linda e o doente morrer, entendeu? Então, acho que a minha avaliação é essa, assim, da minha capacidade de tirar o paciente bem da cirurgia, fazer uma cirurgia que complique, ele fique 3 meses internado ou eventualmente nem saia do hospital, aí eu causei muito mal, né? Era melhor ter ficado só com a quimio-rádio mesmo. Eu não sei se era isso que tu estava perguntando.
Era assim, assim, qual critério que vocês usam? O localmente avançado, que é irressecável ao diagnóstico, né? Está naquele critério de irressecável. Começa com quimioterapia, segue rádio. Em algum momento, esse paciente vai ser tentado cirurgia para ele, se usa tomografia exclusivamente para ver se virou ressecável ou não. E na tomografia continua com critério de irressecável, daria uma chance para esse paciente de uma tentativa para avaliar no intraoperatório se resseca ou não, ou se na tomografia continua irressecável, se descarta, por exemplo, nem se tenta a cirurgia. Esses casos que tu fala, Tadeu, é onde a tomografia erra mais realmente, na avaliação de doença irressecável depois do tratamento inicial. Porque às vezes o plano de gordura, por exemplo, ali em volta do vaso, ele continua perdido, às vezes até por alteração inflamatória, por exemplo, e é onde a tomografia costuma errar mesmo, e erra sempre, geralmente para mais, né? Ou seja, para dar uma aparência mais de lesão irressecável. Esses casos, a gente tem, se ele já é irressecável, a gente tem que ver o quanto que era o irressecável. Às vezes tem infiltração, irregularidade do vaso, claramente, invasão clara, né? Gustavo, assim, aí a gente, por exemplo, de uma artéria mesentérica, a gente não vai manter irressecável. Agora, às vezes, tinha um contato com mais de 180 graus, mas você não vê irregularidade de endotélio, não vê irregularidade da artéria. O que acontece, a gente tem que lembrar que às vezes pode ter um pouco de pancreatite, às vezes a volta na artéria pode não ser o tumor só, pode ser um linfonodo também, isso a gente vê. E depois da rádio é mais difícil avaliar, né? Tem, além disso, inflamação da rádio, que dura às vezes 6 meses, tudo. Então, acho que juntando o que o Danton falou, paciente muito inteiro. E um outro ponto importante, na toma a gente dificilmente vê o resiste mesmo, né? É difícil avaliar. E tem esses artefatos. Então, paciente muito inteiro, performance clínica boa, melhorou a performance. E o marcador, o que a gente usa é o marcador, né? Quando tem marcador. O marcador normalizou ou baixou muito, é um fator indicativo de uma resposta, né, maior, bioquímica ou clínica. Então, em alguns casos desses, às vezes a gente explora. Entendi. Mas é caso muito selecionado, mas a gente tem esse caso. Tem um trabalho do alemão, do Heidelberg, lá do Buchler, com o grupo deles, que é aquela Triangle Operation, que são esses casos. Que eles acabam, durante a cirurgia, eles começam a dissecar ao longo da artéria, principalmente a artéria, e vão congelando. Se o exame vem negativo para tumor, eles fazem aquela dissecção como se fosse um R1 na artéria, né? E ressecam. Então, eles chegam a 60% no final, a cirurgia CR0. Eles vão congelando e viu que eles achavam que era o tumor, não é. Mas só em caso que fez neoadjuvância, que respondeu muito com radioquímica. Mas a gente está falando dessa exceção, né? Exceção da exceção. A dúvida é exatamente essa, sim, foi exatamente essa. A maioria vai continuar irressecável. A maioria vai. Agora, um percentual mais baixo vai se tornar ressecável, mas a tomografia continuaria mostrando que não ainda. Isso. A tomografia eu acho que não muda muito, né, Gustavo? Que a gente tem visto aqui também. Aí só no intraoperatório eu queria descobrir, mas qual o caso que levaria para o intraoperatório para descobrir, né? Então, alguém que está numa condição boa, sem comorbidade, que teve resposta, normalizou o marcador tumoral, daria uma tentativa para esse paciente de ser avaliado. E sem sinais claros de invasão vascular, com irregularidade ou endotélio. Então, aquele que tem o tumor, aquele tecido mole ao redor, né? E que a gente não sabe se é inflamação, se é tumor, se é linfonodo. Agora, os que têm invasão clara da artéria mesentérica, principalmente, dificilmente a gente mexe. Aí não. Trombose também de veia, mesmo que a gente ache que para reconstruir a veia, com circulação colateral, fica bem ruim de mexer.
Inclusive, assim, até o fluxo, mesmo quando a gente consegue restabelecer o fluxo, a pressão dentro da veia, ela já não é mais a mesma, ela tende a trombosar depois de novo. Então, esses casos de trombose aí, os que eu tentei fazer, não tive muito sucesso também. Eu acho que quando eu vejo trombose com circulação colateral, eu não mexo mais também, mesmo que eu ache que seja removível. Exatamente, difícil a gente mexer nesse caso. O Tadeu, e assim, ó, tem alguma coisa, né, que todo mundo hoje essas terapias-alvo aí que a gente tem visto cada vez mais com uma série de tumores, né? O que tem de novo para pâncreas? Eu estava vendo aí que tem alguns centros que pesquisam estabilidade de microsatélite, aí ver se é microsatellite unstable aí, e tentam dar pembrolizumab. Isso outros pacientes com mutação de BRCA2 também, que tem uma droga-alvo específica para esses pacientes. Isso aí, em que pé que está isso aí? Isso é mais para doença metastática, para neoadjuvância não ajuda em conversão de doença irressecável para ressecável, né? Sim. Assim, como que funciona? Para doença metastática, a gente tem mais dados, como você falou. Então, se o paciente tiver instabilidade de microsatélite, até pela aprovação do FDA, é uma situação agnóstica, ou seja, independente do tumor primário, se o paciente tiver, pode ser, né, estômago, pâncreas, cólon, enfim, se tiver instabilidade de microsatélite, ele tem benefício de usar imunoterapia, tem mais resposta com imunoterapia. A gente tem isso para pâncreas na doença metastática, é baixo percentual de encontrar instabilidade de microsatélite, né, mas caso tenha, tem que ser pesquisado, caso tenha, é uma indicação de usar imunoterapia. Tem também o BRCA, então, se o paciente com pâncreas, né, tem que ser testado para a indicação de fazer painel genético para todo o paciente, caso venha com BRCA mutado, doença metastática, depois que fez a quimioterapia inicial, FOLFIRINOX também, faz essa terapia inicial, tem estudo de fazer manutenção com olaparib, que é inibidor de PARP, que funciona melhor para esses casos de BRCA mutado. Então, vai ter uma sobrevida maior também, se tiver essa mutação e usar esse inibidor de PARP. Tá? Para a doença localizada, a gente ainda não tem, assim, de imunoterapia, nem para instabilidade, oficialmente, assim, para se usar. Mas para paciente com BRCA, sim, se pode usar com derivados de platina, que o paciente com BRCA tem mais sensibilidade a derivados de platina. Mas o que a gente usa normalmente com a FOLFIRINOX já tem oxaliplatina, que é derivado de platina. Então, que se usa no padrão para todo mundo, esse paciente iria se beneficiar também. A diferença é que por exemplo, se não respondeu bem a FOLFIRINOX ou progrediu, enfim, você poderia lançar a mão da cisplatina com gemcitabina, por exemplo, se souber que esse caso é mutado, BRCA mutado, que não usaria para o paciente não mutado, por exemplo. Então, se for mutado, como tem sensibilidade maior à platina, ao invés de trocar para paclitaxel e gemcitabina, trocaria para cisplatina e gemcitabina, por exemplo. No caso que sabe que é mutado, tem essa sensibilidade maior. Então, isso pode ser feito numa neoadjuvância, por exemplo, se o paciente não tiver uma boa resposta ao FOLFIRINOX, se for BRCA mutado, pode trocar para o esquema com cisplatina. Entendi. Obrigado. Vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu ver, a Laura aqui tinha feito, mas já foi respondido também sobre a doença metastática. Se alguém quer fazer mais algum comentário, já está para 9h35. Se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, acho que a gente pode encerrar, então. Sim. Então, tá. Agradeço mais uma vez aí a presença de vocês, né, do Aceite, aí, do Felipe, do Gustavo para as aulas, do Danton, de todos aí que participaram. Foi bem proveitoso o evento, a discussão.
muito rico, sempre nessa discussão multidisciplinar. E agradeço, desejo boa noite para todos. Então, obrigado pela participação. Obrigado também. Obrigado, Tadeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Prazer em tê-los. Tchau. Tchau. Tchau.